essa é a segunda vez que tu me fala que o Hitler era um cara místico. Sim, sim. E aí, da outra vez também, tu tinha me falado lá dos soldados sobrenaturais. Super soldado. Super soldados e tudo mais. Primeiro, Essa história é maneira pra caraca. da onde que se tira que Hitler gostava desses assuntos místicos? Então, ele tinha envolvimento com a sociedade secreta chamada Thule, Sociedade Thule, e eles estavam procurando um negócio que se chama Vril, que é uma energia espiritual. Eles acreditavam que se eles tivessem posse de determinadas relíquias, eles seriam invencíveis. E sociedade secreta tem muito esse negócio de relíquia, né? Eles gostam dessa questão, porque eles acham que a relíquia expressa uma espécie de poder de espiritual, um poder de domínio. Se tiver aquela relíquia, você consegue dominar a mente dos outros e tal. Então, isso está num livro muito interessante chamado As Relíquias Sagradas de Hitler, que é do Sidney Kirkpatrick. Esse livro, infelizmente, eu acho que está esgotado em português, mas quem quiser procurar no sebo aí ou então ler em inglês, As Relíquias Sagradas de Hitler. Esse livro vai contar a história real do Indiana Jones da vida real, que é o Walter Horn. Walter Horn era um alemão que foi para os Estados Unidos, e aí no final da guerra o pessoal descobriu que Hitler tinha no seu bunker vários tesouros que ele roubou, né? E aí o Walter Horn foi escolhido ali debaixo do comando do general Patton para ele resgatar as relíquias de Hitler. E eles descobriram que dentre essas relíquias estaria até a lança de Longino, a lança que estava no Museu Austríaco, que teria perfurado Jesus. E Hitler acreditava que com de posse dessa lança, ele iria, assim como a lança furou Jesus, ele ia vencer o mundo cristão ocidental, né, judaico-cristão. Assim, não é só místico, Não. É uma parada meio anticristo mesmo. Total. Anticristão, vai. Total, com certeza. A gente não pode esquecer Bom, é Hitler, né, cara? Claro que é. Tem um quezinho meio psicopático, tenebroso ali, né? O Hitler se inspira, de certa forma, no Nietzsche, né, o filósofo. E o Nietzsche é aquele cara que falava da morte de Deus, né? Deus morreu, Assim Falou Zaratustra. Mas o Nietzsche falava também, ele tinha uma ideia, né, que ele desenvolve no livro chamado... são vários livros, Vontade e Potência, Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral. Se você reúne esses livros, você vai ver que ele está dizendo o seguinte, que o cristianismo, a visão de mundo cristã, é uma mentalidade de escravo. E eles, naquele momento que Nietzsche está escrevendo, a Alemanha está querendo se consolidar como um país. Não era um país, eram vários povos, várias regiões e tal. Você tinha a Prússia, né? Não tinha o país Alemanha. E o país Alemanha chega muito tarde, né? Se a gente pensa que Portugal e Espanha se unificaram na época da Reconquista, que os árabes dominavam, a gente está falando de países que eram antigos pra caramba. A Alemanha, quando os alemães vieram morar no Brasil, na colonização, e os italianos, não tinha nem Itália nem Alemanha, meu irmão. Foi ter depois, quando eles venceram lá o rei Vítor Emanuel e o Garibaldi, né? Aqui estava tendo a Revolução Farroupilha, né? E o Garibaldi estava envolvido nessa história e não tinha nem Itália ainda. Então a Alemanha, ela tentou arrumar uma força nacional para unificar o país. E aí vem o Otto von Bismarck e tal. Então eles falavam muito nessa época do Nietzsche sobre nós somos fortes, nós somos descendentes dos antigos teutônicos, dos antigos visigodos e tal. Então tinha esse negócio da força. E o Nietzsche via o cristianismo como um empecilho para isso. Porque, a Alemanha é cristã, ele não tem a mentalidade de força, de subjugar, de poder à força, né? Subjugar o fraco. Então ele fala, cara, isso aqui é uma pedra no sapato, vamos deletar esse negócio de cristianismo. E aí ele diz que um homem viria e ele seria o cara que estaria acima da moralidade cristã. Ele ia fazer o que fosse necessário para trazer essa força. Ele chama essa figura de super-homem, que na verdade a tradução que eu acho mais interessante é o além-homem. E esse além-homem ele não estaria limitado pela cultura cristã e ele seria o cara super poderoso que ia unificar a Alemanha. Só que ele chama no primeiro momento de super-homem, mas depois ele escreve um livro chamado O Anticristo. E ele chama esse cara de anticristo. E ele diz que esse super-homem ele não apenas iria além da moralidade judaico-cristã, ele também ia transcender a ideia de humano. Ele fala coisas que parece assim que já até transhumanismo, isso que a gente vê hoje, fusão do homem com a máquina, parece que está dentro. Tem um outro livro muito legal que é um livro do Gilles Deleuze, sobre o Michel Foucault. Porque o Michel Foucault estudou muito esse conceito do Nietzsche, né? O nome do livro é Foucault. E nesse livro, acho que o último capítulo chama Sobre a Morte do Homem e o Super-Homem.
Cara, ele faz uma análise dessa ideia do Nietzsche, da ideia do super-homem, do além-homem, muito interessante. Foucault? Não, o nome do livro é Foucault. E quem que escreveu? É Deleuze. Escreve Deleuze, com Z. D-E-L-E-L-E-U-Z-E. Deleuze. É Gilles Deleuze, né, que fala. Então é um livro legal pra caramba, pra galera entender um pouco isso, né? Então, assim, se Hitler se inspira em Nietzsche, ele tem um pouco esse negócio do eu sou o super-homem. Ele se via como super-homem. Na verdade, o que é muito interessante, já outra dica para quem gosta dessas conversas, quando Dostoiévski escreve Crime e Castigo, ele está refletindo sobre essa ideia. Porque Napoleão é uma espécie de super-homem também. Que o cara chegou e falou, meu irmão, eu vou fazer as coisas do meu jeito e acabou. Então ele domina a Europa inteira, monta o império. Então Napoleão é um símbolo desse super-homem também. Só que aí o Dostoiévski, no Crime e Castigo, ele vai falar sobre a história de um cara chamado Raskolnikov, que é o sobrenome, né? O nome dele é Rodion Romanovich Raskolnikov, né? Eu gosto pra caramba, eu lembro, lembro dos nomes. E esse cara, ele era um estudante que estava passando perrengue para pagar a faculdade de Direito, se eu não estou enganado, e aí a irmã dele ia casar com um cara nojento só porque o cara tinha dinheiro, e ele falou, pô, cara, eu tô precisando de dinheiro e tal. E aí tem uma agiota lá na cidade que empresta dinheiro para todo mundo, e ele fala, pô, vou matar essa agiota, eu vou roubar o dinheiro. Só que aí, meu irmão, o título do livro já é um spoiler, né? O plano vai dar uma zebra nesse plano. Então, esse cara, quando ele fala, não, eu vou matar a agiota, eu quero o poder, eu quero a força, você vê que o Dostoiévski tá mostrando a filosofia do super-homem, eu tô acima do bem e do mal. Só que o livro é uma crítica a isso, porque o cara fez isso achando que ele era o bonzão e se ferrou. Tomou bonito. Então, assim, com certeza tem um quê de anticristo no Hitler, porque ele se inspira nessas ideias de poder à força, morte aos fracos, né? Vontade de potência, acima do bem e do mal. Eu sou o cara, eu posso, eu domino, eu subjugo. E o Nietzsche era um cara que gostava disso, da força, mas era um cara doente, né? Tava sempre quebrado, né? Então acho que era um sonho da vida dele, né? E aí o Hitler, então, tá bom. Aí o Hitler, ele teoricamente, ele manjava do Paranauê. E participava da Thule. Sociedade Thule. Provavelmente tinha algumas relíquias ali, porque, que nem você falou, eu não lembro o nome do que você falou. A lança de Longino. Mas teve um cara que foi lá. O Walter Horn, que foi. Só que o cara chegou lá onde tava o bunker com as relíquias, não tava lá, meu irmão, o nego levou. Ou não estavam lá pra valer, né? Dizem que levaram pra Argentina, eles esconderam em algum outro lugar. A gente não sabe onde tá. Fortunas, né? Os caras não brincavam em serviço, né? Os caras tinham plano B, C, D, E. Tanto que eles perderam a guerra, mas a elite foi toda trabalhar nos Estados Unidos, né? Teve uns que vieram pro Brasil. Também. Veio o Stangl pro Brasil, que era o comandante de Majdanek. Não, ele era o comandante de Treblinka. Sim. Vou indicar um outro livro sensacional sobre esse pessoal alemão que veio pro Brasil. Baviera Tropical. Sensacional o livro. Vai mostrar como é que a gente virou destino desses malucos aí. Muitos foram pra Argentina, porque nessa época a Argentina era tipo uma potência, né, cara? A Argentina era um país na América do Sul que tinha um clima europeu, tinha uma arquitetura europeia, uma atmosfera europeia, um país super próspero, era um dos mais prósperos do mundo, então muitos se deslocaram para cá, né, para Argentina, né, digo. Alguns foram para o Uruguai, outros vieram para o Brasil. Tem aquela história que Josef Mengele, né, o pessoal fala Mengele, né, teria morrido afogado aqui no litoral de São Paulo, que eu acho que deve ser fake, né? Esses caras adoram forjar a própria morte, né? Tem a história que o Hitler fugiu pra América do Sul. Então, também, o Baviera Tropical tem a ver com isso. Na verdade, tem um outro livro que eu não me recordo, tem até a foto, né, do suposto Hitler com a esposa brasileira com bigodinho ainda, né? Porra, não, aí é muita cara de pau. É surreal, mas existe essas teorias, né? E aí ele foi estudar e pesquisar como fazer uns soldados com poderes. Aí o Mengele que desenvolveu. E isso envolveu o ocultismo também. Porra, me conta um pouco. Que é interessante pra caramba. Começa pensando, por exemplo, como é que eu consigo fazer o soldado precisar dormir menos? Droga. Como é que eu posso fazer o soldado ter maior vigor físico? Droga. Como é que eu posso fazer o cara não ter medo? Droga. Entendeu? Claro que vai envolver isso tudo, né? O LSD não surge por acaso nessa época. Só que aí, o que acontece? Eles começam a... Mas eles tomavam anfetamina, não tomavam? Tomava tudo que tinha para tomar naquela época, né? Nos 40, 30, né? Não sei exatamente o que já estava à disposição. Mas como eles tinham esses campos lá de pesquisa, campos de concentração, aquela coisa grotesca, não tinha limite para as pesquisas, né? Então os caras acabaram achando soluções para essas maluquices que eles estavam buscando.
Então, o que o Joseph Mengele começou a fazer? Ele pegava... São assuntos assim intensos, eu vou tentar falar de um jeito tranquilo até para não trazer probleminhas aí. Ele descobriu que a mente poderia ser fracionada, a mente humana, igual particionar um HD. Como assim? Se você pesquisa transtorno dissociativo de personalidade ou múltipla personalidade, a principal causa é trauma na infância. Por quê? Porque a criança, quando ela está debaixo de muita dor e muito sofrimento, muito medo, ela parece que tem um sistema natural do corpo, ou no meu caso, que eu creio colocado por Deus, que a mente ela fala assim, olha, vamos fazer uma parada, tá insuportável. Então o que acontece? A criança desmaia. Aí desmaiou, desligou, né? Dá um pane no sistema, desliga. Só que eles descobriram que quando não desmaiava, fracionava a personalidade. É como se o cérebro dissesse para a pessoa o seguinte, ó, você não é Daniel, você não tá aqui sendo espancado. Seu nome é João, você está numa praia, correndo na praia jogando futebol. Uhum. Então, isso é meio, parece que é um sistema de proteção da mente. Só que o que eles faziam para a criança não desmaiar? Aí tinha uma substância. Só que eles davam essa substância para não desmaiar e davam uma outra substância, que é o LSD, para aumentar a dor. E aí eles amassavam as crianças. Aí, ou sem poder desmaiar, ou a maioria morria, alguns particionavam. Nisso, eles estavam desenvolvendo a ideia de criar o assassino perfeito, que é o assassino que não sabe que é o assassino. Imagina o assassino ser pego e você falar, quem que te mandou fazer isso? Eu não sei. Aí os caras torturam ele, faz tudo e fala, ele não sabe. Eu não sei, pô. Porque ele fez isso numa outra personalidade. Então isso é uma coisa que começa a se popularizar depois, essa técnica na Guerra da Coreia, que foi a guerra que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, que eles chamam a Guerra da Manchúria, que é o Manchurian Candidate, que é o candidato manchuriano. Tem um filme muito interessante, antigão, que é com o Frank Sinatra fazendo o protagonista, né, que é o Manchurian Candidate, e fizeram uma refilmagem, muitos anos atrás, com o Denzel Washington, chamado Sob o Domínio do Mal, que em inglês acho que também é Manchurian Candidate. E a história é incrível, muito interessante, vai falar um pouco sobre essas técnicas, né? Só que aí, o que acontecia? Esse pessoal percebeu que se você, além de fazer essa partição da consciência do cara, você jogasse alguns espíritos pra dentro do cara pra ele ficar mais forte, o negócio ficava melhor ainda. Então estamos falando mesmo de ritual. Ritual. Esses caras eram ocultistas, pô. Um dos apelidos do Joseph Mengele era Herr Grünebaum, que é Senhor Árvore Verde. Por que Árvore Verde? Por causa da árvore da vida da Kabbalah. Porque ele usava a Kabbalah para fazer essas estruturas, né? Kabbalah que é da cultura judaica. Então a Kabbalah tem a Kabbalah normal e tem a Kabbalah Cliffot. A Cliffot é ela como se fosse invertida assim, usada para o mal mesmo, entendeu? Então eles descobriram como usar aquilo ali como se fosse um diagrama da consciência humana e encaixar um monte de espírito dentro do cara para ele virar o Hulk ali, meu irmão. Então isso é muito interessante porque eu já vi, por exemplo, relatos de pessoas assim de cultos mais tradicionais, o cara falando que, poxa, ele incorporava uma entidade chamada Pai Joaquim da Angola. Ele falou, meu irmão, quando eu incorporava esse cara, eu batia em 13 pessoas sozinho, maluco. Pulava 3 metros de altura, arrebentava geral. E o interessante é que esse cara falou que para ele conseguir incorporar essa entidade, ele fez um ritual que implantaram bilhas de aço no ombro e na base da coluna dele. Que aí ele fazia um gesto, quando ele fazia esse gesto, conectava o polegar nessas bilhas e chamava o espírito vinha e o maluco virava Anderson Silva misturado com Bruce Lee, meu irmão. Saía espancando geral. Aí eu falei, pô, os caras podiam no UFC, né? Pegar um desse aí tá ferrado, né? Caraca, é tipo a transformação do Jaspion. O cara acho que não mudava fisicamente, mas ele ficava com a força absurda. Então eu falei, meu irmão, tem fundamento essa parada, hein? Isso aí faz sentido. Aí, cara, o que acontece? Quando esses alemães perderam a guerra, os americanos não são idiotas, eles falaram, vocês têm, pros cientistas, vocês têm 2 opções. Pegar pena de morte, ou pena prisão perpétua, ou vir trabalhar comigo. Qual que você prefere? Aí, cara, eu vou botar a opção B aí, que eu acho que achei mais maneiro. A marca B aí pra mim. Foi todo mundo dos Estados Unidos, cara. Então, nos Estados Unidos, eles continuaram esse projeto do Joseph Mengele,
ficou um projeto dentro da CIA, escondido, que veio à tona em 1973 com a Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado americano, chamada Comissão Church. A Comissão Church era o nome do senador lá, né? Frank Church. Não é porque rolou na igreja, não. Era o sobrenome do cara. E o Frank Church, cara, ele começou uma investigação para analisar os assassinatos ilegais que a CIA estava fazendo. E aí, nisso, o Senado tem um comitê de inteligência que tem direito a pedir certos documentos. Eles pediram os documentos, vem uma pilha de documentos. No meio desses documentos, os caras falaram, o que é isso aqui? MK Ultra. MK Ultra é Mind Control. Só que é control com K, porque é em alemão. Uhum. Controle, né, em alemão. Então, o próprio projeto MK Ultra, ele já, você vê que são os alemães fazendo isso. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então, fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.